bem? Sou Rose Ravena, professora de filosofia, e vim aqui hoje para a nossa aula 3 gravada do capítulo 9. Oitavo ano, trabalhar e consumir, receita de vida feliz? Então vamos lá? Bem, minha gente, você acredita que o consumo proporciona felicidade? Comprar novos e mais atualizados telefone. Você compra um telefone hoje e daqui a algumas horas ou até mesmo outro dia já temos um outro telefone lançado, muito mais atualizado. Ou até mais aparatos qualquer tecnológico ou eletroeletrônico. Enfim, sempre há uma evolução em tudo que a pessoa pretende comprar, não é? Então, qual a necessidade do consumo para o ser humano? Qual é essa necessidade de estar o tempo inteiro atrás de consumir mais? Para você, o que significa realmente ser feliz? A gente pode perceber aqui que há um coleguinha desse desenho, o panda e o urso, consumindo o quê? Comprando bastante. Para eles aqui eles estão pegando o quê? Pizzas, que está com 50% de desconto. Então assim, essa questão das pessoas estarem sempre consumindo, querer sempre estar comprando mais, às vezes as pessoas acreditam que proporcionam a felicidade. Então, perseguir a felicidade se tornou a principal atividade da humanidade. Algumas pessoas acreditam que a felicidade é o que o outro está vivendo, né? Então começa a criar padrões de felicidade a partir do que veem as outras pessoas, ou redes sociais, ou a TV, ou até que foi construída essa concepção a partir do que o outro está vivendo, e não a sua forma de buscar a sua felicidade pelo que você já tem e o que você está construindo. Então acaba sendo assim um pouco duvidoso o que fazer, o que é realmente a felicidade, o que é estar vivo e feliz. Então essa busca incessante da felicidade vem ao longo de toda a história da humanidade. Segundo o filósofo contemporâneo Pascal Bruckner, a própria abstração da felicidade explica a sua sedução e angústia que origina. Porque as pessoas às vezes criam essa expectativa de felicidade através da compra, através de ter o padrão de vida do outro, e acaba sendo uma coisa abstrata, porque o que é realmente ser feliz? São momentos, é o poder de compra, é o status em que você está inserido? O que é a felicidade realmente? Então, não somente desconfiamos dos paraísos já pré-fabricados, estabelecidos muitas vezes por redes sociais, como nunca estamos seguros de sermos verdadeiramente felizes. Porque o que seria realmente a felicidade? O que é esse sentimento que as pessoas buscam tanto e não conseguem definir realmente o que é a felicidade? Então, para o pensador, a busca incessante dessa felicidade se reflete principalmente pelo que poderia proporcionar a felicidade, pois não se sabe muito bem o que significa. Como a gente não sabe muito bem o que significa, qual é realmente a sensação descrita com detalhe da felicidade, porque você ainda não tem determinado o que é, pelo menos cada pessoa procura a sua razão de felicidade, a sua razão de existir com esse sentimento, acaba não tendo como saber realmente o que é. Então, ser feliz por isso, as pessoas estão constantemente se comparando às outras, que se identificam felizes como tal, tentando possuir o que os felizes possuem. Então quando você vê uma outra pessoa viajando pelo mundo, tendo várias oportunidades de conhecer, aí você cria na sua mente esse seu padrão de felicidade. Ou então de comprar um determinado objeto, um aparato tecnológico, enfim. Você começa a ver no outro aquela sensação de felicidade que está sendo mostrada e constrói na sua mente que aquilo é a felicidade. Mas será que é isso mesmo a felicidade? Questione, reflita. Então, com base nesse ideal de consumismo, ganha espaço na nossa sociedade e como porta de entrada para a felicidade. Perceba que tem pessoas que saem das lojas com vários pacotes
pacotes de compra e você vem sorrindo aquela pessoa como se ela tivesse assim extasiada desse sentimento da felicidade e você olha, eita, essa é a sensação de felicidade, comprar, né? Obter vários acessórios, roupas, né? Joias, aparatos tecnológicos, né? Automóveis, casas, viagens, enfim, e você cria isso na sua mente como um padrão de felicidade. E tem pessoas que você passa a perceber que tem todas essas coisas e ainda não tem a felicidade. Então, o que é a felicidade? Então, é criada pela nossa mente esse sentimento, essa sensação? Então, preciso o tempo inteiro estar consumindo para ter a felicidade? São questionamentos que eu estou lançando para você vir a refletir. Então, exemplo disso são propagandas, né, que estimulam o desejo de comprar, aliado a promessas assim, de consumismo cada vez mais que é possível da pessoa ser feliz, né? Então, assim, você pode ter mil e uma utilidade, né, como a palha de aço e várias outras pensamentos, enfim. Eu trouxe isso porque as pessoas começaram a utilizar também essa forma de falar de mil e uma utilidade em relação às pessoas. E passam a criar um padrão de felicidade por ela ter mil e uma utilidades ou acessórios que se compra, faz com que você tenha também. Enfim, aí, nesse caso, a felicidade se confunde com o potencial de compra de cada um. Porque tem pessoas que têm um potencial de compra muito grande e elas podem, assim, ter aquisição de vários bens, não é? E principalmente de vários serviços que existem. Mas será que isso realmente é um padrão de felicidade? A forma, o potencial de compra, isso é a verdadeira razão da felicidade? A gente tem que refletir, não é? Então, assim, valoriza-se aquele que tem o maior poder de consumo e principalmente a margem desse ciclo de consumo são desvalorizados. Então, aqueles que estão à margem, aqueles que não podem participar desse ciclo consumista de produtos e serviços que são ofertados, elas não podem ter felicidade? A felicidade é o produto? O que é realmente a felicidade? Então, essa lógica mostra um conjunto de procedimentos, modelos de sociedade, às vezes pelo mercado, que são assim já estereotipados para que as pessoas possam perceber que a felicidade é o seu poder de compra ou de serviços que vão utilizando e que elas muitas vezes são desprovidas de condições que essa troca equivalente de ficar nessa dinâmica social de adquirir esses bens cada vez mais lhe proporciona assim a felicidade. Então a gente tem que parar e refletir. O que é realmente que nos torna, que nos faz feliz? Então, por que o homem cria objetos? Por quê? Vocês sabem que desde a pré-história o homem cria objetos para o seu bem-estar, para se adaptar ao mundo, para ter um conforto, né? Para viver de uma forma melhor. Então, para facilitar a sua vida, ele foi criando. Desde o machadinho lá na pré-história, para cortar, ou para se defender, ou para caçar, ele foi criando utensílios, enfim, para que pudesse melhorar ainda mais. Então pode-se dizer que cada criação é um bem que está relacionado a uma necessidade ou desejo humano. É um bem que é criado para a melhoria e não a razão da felicidade, não é? Então, desde que foi criado, né, que foi marcado pelo homem do tempo das cavernas até o tempo mais moderno dos computadores, né, foram pensadas várias formas da necessidade dos seres humanos e dos seus desejos. E isso passou a ser chamado de valor de uso, né? Valor de uso. As coisas têm valor de uso para que venha melhorar a sua vida. Então, durante a maior parte da história da humanidade, a produção esteve voltada prioritariamente para uso. Vocês podem perceber que são produzidos aqui, né, para esse grupo de pessoas, foi produzido aqui esse instrumento para que venha utilizar para cortar, né, para polir, enfim, foi criado para esse sentido. Então, quando se produzia mais do que necessário, passou a exceder, era trocado por outros bens ou por dinheiro
que possibilitava acesso a outras utilidades. Se eu produzo algo em excesso, então eu passei a vender para que eu pudesse ter dinheiro e eu pudesse comprar outras coisas que eu não produzo. Então, nessa dinâmica ligada da produção, foi alterado historicamente de acordo com o desenvolvimento dessas forças produtivas. Eu produzi mais, eu criei mais, produzi mais. Então eu vendo, tenho dinheiro para comprar outros produtos que eu preciso, que eu não produzo em minha casa, ou na minha vida, ou na minha empresa. Então, essas matérias-primas, muitas vezes, que era instrumento de trabalho, que era a mão de obra humana, e das relações da produção que tinha com as grandes empresas e indústrias, era estabelecido pelo homem na produção, na troca e na distribuição dos bens. Né? Se a gente passar a pensar, né, em épocas remotas, o mercado, o comércio passou a ser produzido através do escambo, a troca de produtos do que eu não tinha. Eu tinha excesso, por exemplo, de ovelhas, então eu ia e trocava por algo que eu não tinha. Pela outra pessoa, por milho, enfim, saía fazendo essa troca. Então assim ocorreu uma subordinação de valor de uso pelo valor de troca. Mas o que significa precisamente valor de troca? Percebam que esse homem está trocando, né, um animalzinho pelo sal. Ele não tinha sal, então ele trocou pelo animal. Uma coisa que ele tinha muito, né? Então ele trocou por algo que ele não tinha. Então passou a criar essa questão do valor de troca. Eu tenho a mais, troco pelo que eu não tenho e passo a ter outras coisas que eu não produzo. Enfim. Então, por que o valor de uso foi subordinado a valor de troca? E qual a diferença entre esses dois valores? Eu trouxe aqui para vocês uma charge onde tem uma senhora dizendo aqui: essa compota de pêssego custa 1,5 ganso. Aí o homem ofertou: não pode ser por uma galinha gorda e 12 ovos? Então vocês percebam que esses valores que foram construídos e que eu falei anteriormente, quando eu produzo muito algo ou determinado produto, então para mim já supriu a minha necessidade do que eu tenho, então eu vou trocar por um outro objeto que eu ainda não tenho e que eu necessito também. Então esses dois valores foram construídos dessa forma. Então, com o desenvolvimento histórico das forças produtivas, porque foram utilizadas muitas mão de obras e aí passou a produzir muito mais, foram estabelecidos diferentes modos de produção primitiva, escravista, servil, asiático e capitalista. Vejam bem. Então, se eu tenho uma grande mão de obra, né? Eu tenho muitas pessoas para produzir um determinado produto, então eles passaram a utilizar quem? Escravos, trabalho servil, né? Asiático, principalmente para fomentar o mundo capitalista da produção. Para quê? Para que viesse ofertar mais produtos e gerar mais assim, fomentar o mundo capitalista, né? De poder de compra e de venda e de produção. Atualmente o modo de produção capitalista abrange quase todas as nações do mundo, né? E essas produções, pois os bens prioritariamente voltados para trocas, denominados de o quê? De mercadorias, passou a ser produtos que eu utilizava por mercadorias. Então eu passei a produzir muita mercadoria e ofertar e vender e trocar por dinheiro e assim eu poder comprar outros produtos e assim fomentando ainda mais o mundo capitalista. Então podem perceber que são ofertadas, né, várias mercadorias e o produto que foi produzido passou a ser chamado de mercadoria. Então o trabalho assalariado saiu desse momento, dessa concepção, né, do capitalismo, onde não produz para só o seu uso, mas para a troca do trabalho por um salário e produz essa mercadoria que o proprietário troca por dinheiro. Então, o assalariado, que tem a sua mão de obra, passou a trabalhar, mas o produto que ele está produzindo não é para o uso dele, e ele passa a vender a sua força de trabalho, e vendendo a sua força de trabalho, ele vai pegar o dinheiro que é o seu salário para comprar. Compreendem? Então, os bens primeiro se realizam com valor de troca e depois somente realizarem como o valor de uso. Então,
desse pensamento, nessa perspectiva, a gente pode perceber que quem produz roupas, alimentos, não veste nem come aquilo que ele produz normalmente, mas necessita de uma roupa ou comida, vai ao supermercado, utiliza o dinheiro que ele trabalhou, que ele produziu e trocou sua força de trabalho pelo salário, né? E foi lá comprar o que ele necessita, não é? Então, é assim que funciona a sociedade de mercado. Tudo decorre da produção e de mercadorias. A produção do homem que tem a sua mão de obra, vai lá, produz, troca o seu serviço pelo salário e o que ele produziu, ele não compra, não é para uso dele. Ele vai pegar o salário e vai sair e comprar a mercadoria que até mesmo muitas vezes ele produziu, né? Dentro da empresa que ele está. Então, por isso, o sonho de consumo, à primeira vista, bem atrativo, é bastante estimulado o tempo inteiro para as pessoas. Compre, compre, compre. Isso vai lhe trazer assim, uma sensação, né, muito de felicidade, poder de compra, do poder de uso, do poder de ter. Então, isso significa produzir cada vez mais e transformar a natureza, porque quanto mais a gente produz, a gente precisa de matéria-prima, e assim acabando ou aumentando o fim da extração. Com a extração de matéria-prima, passa assim a diminuir e prejudicar o meio ambiente e esses recursos não renováveis, como a água, consequentemente da poluição do meio ambiente, né? E decorrente do uso de combustíveis fósseis. Como vocês podem perceber, né, com a extração aqui do petróleo, vocês podem perceber que esses recursos não renováveis podem prejudicar o meio ambiente e, consequentemente, prejudicar as pessoas e o mundo. Então, esse tipo de produção mercantil gera um aumento de consumo, né? Onde produz e visa a satisfação das necessidades dessas pessoas, né, para o mundo do mercado, que é uma enorme quantidade de oferta, onde as pessoas o tempo inteiro querem adquirir essas mercadorias. E nesse âmbito desse estado social, as pessoas é medida pela capacidade do consumo, a capacidade do poder de compra que ela tem. Então ela é feliz porque ela tem grande poder de compra. Então, Guy Debord e Jean Baudrillard, esses dois pensadores franceses contemporâneos, eles influenciaram muito porque pelo pensamento marxista que atuaram e tiveram uma importante contribuição para a análise da sociedade contemporânea. Dentro da visão de Marx, eles puderam criar e construir uma concepção já mais contemporânea em relação a esse poder de compra, mão de obra, produção de mercadoria, poder de compra, posição social, então o pensamento do que é a felicidade, enfim. Então, esses pensadores, o primeiro escreveu A Sociedade do Espetáculo e o segundo, A Sociedade de Consumo. Então percebam, né, que esses dois livros de Guy Debord podem contribuir muito para a nossa análise sobre a sociedade do consumo e o que é realmente a necessidade de se sentir feliz, se está relacionado ao poder de compra ou não. São questionamentos que a gente tem que parar e refletir para ver se é realmente isso. Então, o pensamento de Guy Debord, ele, o filósofo, cineasta, militante, ele nasceu em Paris e define como doutor em nada. Ele se define como doutor em nada e ele era um pensador radical, né, em relação a isso. Ele, nos anos de 1950, ele era ligado a uma geração mais herdeira do movimento do dadaísmo e do surrealismo, onde ele passou a trabalhar no cinema mostrando essas concepções também. Então ele foi um dos fundadores da Internacional Situacionista, que é um movimento internacional cunho artístico, que foi fundado em 1957, e ele transformou, né, esses pensamentos sociais. Sua obra mais conhecida foi A Sociedade do Espetáculo, que foi publicada pela primeira vez em novembro de 1967 em Paris, onde ele passou a questionar essa sociedade do consumo, o comportamento do homem, enfim. E o pensador Jean
Baudrillard, ele também é um filósofo francês, ele traduziu para a língua francesa as obras de Karl Marx e escreveu, né, produziu o livro O Sistema dos Objetos em 1968, também tendo essa visão, né, do poder de compra, do desenvolvimento das pessoas, principalmente na sociedade, enfim. E A Sociedade do Consumo é esse o livro de Jean Baudrillard, né, que em 1970 ele produziu a sua obra, né, e nela o autor demonstra que objetos não possuem apenas um valor de uso ou valor de troca, ou também ele acreditava que o valor era um valor de signo, né, de significado. E esse valor simbólico determinante nas práticas de consumo consideradas às vezes danosas para as pessoas. Porque quanto mais a pessoa dava um valor significativo àquela mercadoria, ela acreditava que era feliz, ela acreditava. Então esse valor ao signo, ao valor ao significado, muitas vezes era danosa. Então, esse valor signo pode ser compreendido como as expectativas que o consumidor tem ao comprar o produto. Você quer o telefone de última e a melhor geração. E aí você acredita que a sua felicidade está ali. Você compra e depois é produzido um outro muito mais avançado. A sua felicidade já foi embora. Porque o seu produto não é mais a evolução. O seu produto já não é mais o top, porque existe um outro. Então a felicidade está no produto, está no signo. Então a gente tem que parar e refletir sobre esses pensamentos. O que é realmente o sentido da felicidade? Então, diante disso, um objeto representa, portanto, expectativas, desejos, hábitos, gostos, as necessidades que as pessoas vão criando para elas sentirem-se felizes em cima desses, como eu posso dizer, desses produtos, né? Desses produtos que foram produzidos pelas pessoas para produzirem, de certa forma, para alguns, a felicidade, né? Mercadoria. Felicidade é mercadoria? Tem sim. Então, para o pensador, não se consome a mercadoria somente pela sua utilizada, mas também pelo que ela representa. Pela sua capacidade, mas também pelo que ela representa, pela sua capacidade de remeter o consumidor a um determinado status. Muitas pessoas, como vocês podem perceber, acreditam que quando esses produtos que elas consomem coloquem ela no status de felicidade, né, no status de poder de compra, de aquisição, perante as outras pessoas passam a desejar aquele status em que ela está inserida. Então, contudo, é possível afirmar que os bens materiais não significam a felicidade. Né? Esses bens não significam a felicidade. Eu indico para vocês um filme, que é até uma indicação do SAIS, do livro de vocês do SAIS, que é o filme Os Delírios de Consumo, de Beck Bloom. É muito bacana vocês assistirem, vocês vão ter uma reflexão muito boa em relação a consumo, a mercado, a felicidade e qual realmente é a busca da felicidade das pessoas. Não vou dar spoiler, pessoal, assistam lá e construam também a sua concepção em relação do que é felicidade, o que pode proporcionar felicidade para as pessoas. Então, o poder aquisitivo pode ser mediado da felicidade quando dentro de um projeto de vida ela passa a ser melhor aproveitada, facilitando o convívio com as outras pessoas, ajudando no lazer, enfim. Quando você cria um projeto, você estabelece esse projeto, vai contribuir bastante assim, na sua formação intelectual e principalmente da sua concepção de ver o que é realmente a felicidade, o que realmente lhe produz felicidade. É mercadoria? São ações? São comportamentos? O que é realmente que produz a felicidade? Felicidade eterna? Momentânea? Imediata? Enfim, nós temos que refletir para ver o que é realmente o sentido da felicidade. E dentro dessa perspectiva, o critério para uma vida feliz, a forma como você consome, o como é capaz de contribuir no desenvolvimento pessoal para que melhore ainda as condições da vida em sociedade e que você tenha essa sensação de felicidade não só adquirindo serviços e produtos ou mercadoria, e sim pela sua vida de estar bem, de agir com o outro, de viver em uma sociedade, de poder ajudar, enfim, buscar, trilhar esse caminho para encontrar o sentido para você do que realmente é a felicidade. Então,
Nós teremos uma atividade, tá? Da página 47 a 50 e nós responderemos no Meet. Tirarei todas as dúvidas de vocês lá. Enfim, desejo tudo de bom e até a próxima.